Como o Espiritismo explica sobre o sofrimento das crianças que vivem com fome na África? Muito bem. Existem três tipos de sofrimento na Terra: existe o provacional, o expiatório e o missionário. Existem criaturas que passam pela situação da fome não porque devam de outra existência, mas porque os homens no presente é que estão promovendo o processo de sofrimento. É o livre-arbítrio dos homens de hoje promovendo a fome dos outros. Uma circunstância que é real na África. Você tem, de repente, um determinado local que tem pobreza. Essa pobreza ela é provocada pelo próprio governo, que promove uns espaços como se fossem campos de concentração, aonde você encontra uma série de pessoas em processo de fome. E aí a ajuda humanitária chega. Quando a ajuda humanitária chega, esses, esses governos, eles fecham as estradas e capturam toda a ajuda humanitária que chega para os seus exércitos. Então, eles usam as pessoas para promover a comoção mundial que leva comida, eles interceptam e pegam para si. Então, essas circunstâncias que acontecem, elas estão ligadas à ação deliberada de determinadas pessoas que, no presente, geram a fome dos outros. Então, não necessariamente quem está passando fome, passa fome porque essa era a programação, era isso mesmo que tinha que acontecer. Às vezes, eles teriam que ter uma vida humilde, mas o egoísmo dos homens, a ambição de outros, o orgulho, promoveu uma estrutura social perversa que empurrou essas almas para um processo de fome que não estava na programação. E onde fica a justiça nisso? Esses espíritos que passam por essa circunstância da prova, eles são almas que vieram com essa possibilidade. Eles não têm passado nesse sentido, mas são almas às vezes mais simples e que são exploradas pelos que são considerados mais inteligentes, os que deveriam ser o seu apoio, promovendo o processo de fome. Isso acontece na África, acontece no Brasil. Tem muita gente que passa fome aqui, que não é processo expiatório, é processo provacional. São determinadas classes sociais do Brasil que exploram outras classes, gerando uma miséria que não precisava ter existido. Poderia se desenhar um modelo mais harmônico na convivência dessas classes sociais. Você pega o capítulo, acho que é o capítulo 18 do livro Reflexões Espíritas, você vai encontrar uma explicação para isso lá. Capítulo 18 do livro Reflexões Espíritas. Lá tem um texto de Viana de Carvalho que aborda exatamente esse ponto que eu estou falando. Então, tem as provacionais, tem as expiatórias, que são circunstâncias de pessoas que passam pela carência como processo educacional, porque eles já foram exploradores no passado, já foram espíritos que não souberam cuidar dos outros e também estão passando agora por um processo expiatório. Então, eu tenho uma leva de gente passando pela fome que não é expiatório, é provacional. Eu tenho um outro contingente que era dos que exploraram e agora estão no reverso da medalha. E tenho outros que passam pela carência para dar o exemplo. Não estou falando de fome, estou falando de carência, para que você tenha a possibilidade de deixar exemplo com a carência que você tem. Quantas pessoas que têm uma vida simples, uma vida sem luxo, mas que são assim para deixar o exemplo de como você pode ser digno, mesmo tendo uma vida mais modesta, sem precisar enganar ninguém, roubar as pessoas, e vive com dignidade, ensina valores morais para seus filhos, num processo natural de missionário. Então, você pergunta qual a circunstância para a fome na África? Primeiro, as causas do presente. A pergunta: existe alguém que deliberadamente está promovendo? Há uma causa humana para essa fome? Se existir uma causa humana, é muito mais provável que seja um processo provacional do que expiatório. As causas que são relacionadas à expiação, elas costumam não depender da condição humana. É uma seca, é um processo de uma enchente, e as pessoas ficaram sem comida, ficaram sem nada.
é muito mais provável do processo expiatório. E do provacional é porque a nossa sociedade deveria pensar diferente. E só para concluir o que eu estou dizendo, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, há um item chamado Deve-se por fim a pena do próximo, porque já que todo mundo sofre por conta da lei de causa e efeito, se eu quiser dar um pão para quem tem fome, eu vou mexer na lei de causa e efeito. Então, eu devo ajudar ou não devo ajudar? Porque se eu ajudar, eu vou tirar o cara do karma que ele estava. E os espíritos respondem: ajude. Ajude, porque esse é o grande chamamento da lei, ajudar. E a lei de causa e efeitos? Quem sabe você não é o elemento programado na história dessa pessoa para ser o término do sofrimento dela. Quando ela encontrasse você, ela deixaria de sentir fome. E aí, se você não ajuda, você sai da programação que estava prevista. Dentro dessa perspectiva, portanto, se você puder fazer, faça. O nosso papel é não permitir com que exista tanta desigualdade sobre a Terra e que existam pessoas explorando pessoas a ponto de fazer com que se passe fome em um país, um mundo tão rico como é o planeta Terra. Mas os instrumentos para conseguir isso não pode ser pela violência. Tem que ser através dos processos naturais do amor que o Cristo ensinou. Vai demorar? Vai, mas é a mudança definitiva. Toda mudança violenta é como o pêndulo. O pêndulo vai e o pêndulo volta. Então, para que a gente não faça oscilações sociais, você tem que fazer a transformação dela, que aí é uma mudança que nunca mais terá retorno para o bem-estar de todos. Muito bem, Jorge. Inclusive, fica aí a dica para quem está nos acompanhando, né? Esse broche que você está aí faz um trabalho fantástico lá, né? Vamos mostrar ele aí bonitinho. Ele faz um trabalho fantástico, que é o Fraternidade Sem Fronteiras. Quem já, quem já viu o nosso querido amigo Wagner contar, principalmente com relação à questão da África, né? E você que está nos ouvindo aí pode se somar à causa. Fica a É dica. só pegar na internet, YouTube, Fraternidade Sem Fronteira, vídeo institucional, que aí conta tudo o que estão fazendo. E aí você pode acessar o site fraternidadesemfronteiras.org.br. Lá tem todas as informações, são vários projetos. Começou na África, mas já tem braço para auxiliar as pessoas no Brasil e fora do Brasil. E veja, cada um de nós pode fazer um pouquinho de cada um se transforma no muito, né, Jorge? É por isso que o Jorge já abraçou a causa lá. Ó. Eles estão em trabalho agora, Jorge, em algumas cidades, algumas capitais, que é o Fraternidade na Rua, de acolher as pessoas moradoras de rua, em situação de dificuldade. Então, assim, é o pouquinho meu, seu, de cada um de nós, para fortalecer a atividade. Eu tenho depoimentos, assim, de amigos nossos, aqui da equipe da Rádio Fraternidade, que são médicos e que foram fazer um trabalho lá. Voltaram modificados, voltaram transformados. Eu vou dizer outra. Eu não conheço ninguém que não voltou modificado, que a pessoa pensa que ela vai entregar e ela volta recebendo. Ela pensa que ela vai levar e ela acaba trazendo do tanto que ela aprende. É verdade. Esses relatos é que eles se emocionam ao contar isso pra gente, esses amigos, como a vida deles tiveram um norte diferente. E são médicos que vão prestar o auxílio lá e que voltaram realmente transformados, tanto é que abraçaram a causa mais firmemente, viu, Jorge? Vou contar só duas rapidinho Pode dessas. contar. Primeira, quando eles colocam comida para as crianças, ninguém come, eles esperam todo mundo estar servido e aí eles comem. Quem inventou isso? Eles mesmo, pela necessidade, eles não se sentem dignos de comer enquanto o outro está com fome. Depois que todo mundo está servido, não pode comer isso, não, não, só quando todo mundo tiver servido. Criança pequena que está sem comer faz dias, só quando todo mundo está comendo, agora pode comer, e todo mundo come. Essa é uma. A segunda, o rapaz que foi para lá gostou de um garotinho, aí pegou, tirou um goma de mascar do bolso,
um chiclete, aí deu para ele, toma para você. Quando ele recebeu aquilo, o garoto ficou tão feliz, chamou todos os colegas, pegou aquele chiclete, quebrou tudo em pedacinho assim, ó, que não dá nem para sentir o gosto, quebra tão para ti. Aí, ele não comeu, ele dividiu com todo mundo, e isso é da cultura, não é deles. E o Wagner me falou uma coisa interessante. Nunca ninguém roubou uma batata. Nunca eu tive assalto, roubo, saque, nada. E eles não pedem. Se você não der, eles não pedem. Eles não são dados como a gente tem aqui, né? Não, estou com fome. Ninguém pede nada. É você que tem que oferecer. E tem relatos assim fantásticos desde quando começou o projeto. O projeto a gente tem uma idade, a Rádio Fraternidade tem a idade mais ou menos do projeto. Eu lembro quando eles estiveram aqui com a gente no primeiro Congresso Espírita de Uberlândia com o projeto, há 12 anos. E quer dizer, de lá para cá, você tem pessoas que foram assistidas e que hoje estão numa faculdade, cursando, Sim. tendo curso superior, pessoal trabalhando, ajudando na tarefa. Então fica aqui o convite para que você conheça a obra, propague a obra e, se puder, ajude esse trabalho fantástico.